Olá, meu nome é Maria Luísa, eu sou graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Viçosa. Eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho de topologia molecular aplicada à previsão da atividade antioxidante. Bom, esse trabalho teve os resultados obtidos divulgados em um pôster, onde teve toda a explicação da topologia molecular, dos materiais e métodos dos resultados obtidos, e como está ilustrado aqui, eu vou explicar melhor adiante como a topologia molecular ela pode ser aplicada na previsão de propriedades químicas de compostos. Bom, a topologia molecular tem sido utilizada na síntese química como ferramenta matemática na predição das potencialidades de uma molécula em manifestar determinadas propriedades. Então, ela é implementada mesmo antes da síntese do composto, e essa ferramenta matemática tem se mostrado capaz de produzir grande economia de tempo e de recursos financeiros, uma vez que, por exemplo, se eu quero sintetizar um composto com uma propriedade X, eu faço a análise dos índices topológicos desse composto e vejo se ele tem predisposição para manifestar essa propriedade através da análise topológica dele. Então, nesse trabalho, iremos apresentar os principais aspectos relacionados à topologia molecular, observando alguns conceitos e resultados de topologia envolvidos. Então, exemplificando uma situação de uso de topologia molecular em um composto orgânico, no caso um composto fenólico, que foi o tipo de composto utilizado como base de dados para essa pesquisa, eu tenho aqui o Reverastrol. Eu vou fazer o tratamento da estrutura molecular do Reverastrol em como um grafo molecular. E o que é um grafo molecular? É um conjunto de vértices e arestas. No caso, os vértices são os átomos, excluídos o hidrogênio, e as arestas são as ligações químicas. E qual a vantagem de eu fazer esse tratamento de uma molécula em forma de grafo? Bom, a vantagem é que eu posso, a partir disso, criar uma matriz chamada de matriz de adjacência, e com isso eu já consigo fazer um tratamento matemático de um composto químico. Então, por exemplo, entre o átomo 1 e o átomo 2, eu tenho uma ligação de um anel benzênico, então eu tenho uma ordem de ligação de 1,5. Então, eu venho aqui na minha matriz, na linha 1, coluna 2, por exemplo, eu registro o valor de 1,5. Se eu não tenho nenhuma ligação, como por exemplo entre o 1 e o 4, eu registro linha 1, coluna 4, o valor zero. E a partir dessa matriz, eu já consigo fazer a inserção dela em softwares, em programas que vão calcular para mim os índices topológicos que eu desejo para fazer as análises estatísticas necessárias. Bom, e esses índices topológicos, eles vão envolver fatores como a eletronegatividade dos átomos, a distância das ligações entre um átomo e outro, o menor caminho percorrido para chegar entre um átomo e o outro. Então, eles vão envolver diversos fatores relacionados à estrutura química desse composto. Logo adiante, por exemplo, eu tenho a catalogação de todos os índices topológicos do banco de dados que foi utilizado. As primeiras moléculas são compostos fenólicos ativos para atividade antioxidante e não ativos são os últimos compostos. Então, o que a gente realiza? Eu, por exemplo, realizei um incremento daquela matriz de adjacência para cada um desses compostos e através da criação de um programa em Python que foi criado internamente dentro da pesquisa, e ele, a partir do incremento da matriz de adjacência, ele retorna todos os valores dos índices topológicos necessários para análise estatística. Por exemplo, aqui a gente tem o índice de Randick, aqui o índice de Gauss com incremento 3,28, o índice JV com incremento 3,28 e o diferencial dessa pesquisa que foi a utilização também do incremento 2,2 para o índice de Gauss e para o índice JV. Então, a partir daquela matriz, eu consigo desenvolver todos esses valores numéricos, que são os índices topológicos. E a partir, e a partir dos índices topológicos, a gente consegue realizar um tratamento estatístico com os valores obtidos e com os dados catalogados e conseguir determinar os parâmetros de uma função discriminante que ela tem como variáveis os índices topológicos, que foram os 7 índices na ordem que eles estão apresentados na tabela, e a partir dessa função discriminante eu posso, por exemplo, pegar um composto fenólico qualquer e calcular os índices topológicos dele, com esses índices calcular o valor da função discriminante e conseguir determinar se ele vai ter potencial para ser ativo ou não ativo para essa propriedade, comparando com o valor de um determinado parâmetro, que se ele for maior que esse parâmetro ele vai ser ativo, ou se ele for menor ele vai ser não ativo. Então, os resultados
para esse projeto em específico foram: no grupo de teste, obtivemos uma taxa de acerto de 80%. No grupo de compostos ativos, obtivemos uma taxa de acerto de 88% a 89%. E no grupo dos compostos não ativos, a gente obteve uma taxa de acerto de 100%. Não houve uma molécula classificada erroneamente.